Ora, continuando sobre os valdenses, era-lhes ensinado que todas as suas capacidades pertenciam a Deus e que todas deveriam ser aperfeiçoadas e desenvolvidas para o seu serviço. As igrejas valdenses, na sua pureza e simplicidade, assemelhavam-se à igreja dos tempos apostólicos. Rejeitando a supremacia do Papa e dos bispos, mantinham a Escritura Sagrada como a única autoridade suprema, infalível. Os seus pastores, diferentes dos altivos sacerdotes de Roma, seguiam o exemplo do seu mestre, que veio não para ser servido, mas para servir. Alimentavam o rebanho de Deus, guiando-o às verdes pastagens e fontes vivas da sua santa palavra. Longe dos monumentos da pompa e orgulho humano, o povo reunia-se não em igrejas sumptuosas ou grandes catedrais, mas à sombra das montanhas nos vales alpinos, ou em tempos de perigo em alguma fortaleza rochosa, para escutarem as palavras da verdade proferidas pelos servos de Cristo. Os pastores não só pregavam o Evangelho, mas visitavam os doentes, doutrinavam as crianças, repreendiam os que erravam e trabalhavam para resolver as questões e promover a harmonia e amor fraternal. Em tempos de paz eram sustentados por ofertas voluntárias do povo, mas como Paulo, fabricante de tendas, cada qual aprendia um ofício ou profissão, mediante a qual, sendo necessário, providenciaria o seu próprio sustento. Os jovens eram instruídos pelos seus pastores, embora se desse atenção à cultura geral. Estudava-se principalmente a Sagrada Escritura. Os Evangelhos de Mateus e João aprendiam-se de cor juntamente com muitas das epístolas. Também se ocupava em copiar as Escrituras. Alguns manuscritos continham a Bíblia toda, outros apenas porções a que eram acrescentadas algumas explicações simples do texto por aqueles que eram capazes de comentar as Escrituras. Assim eram apresentados os tesouros da verdade, durante algum tempo ocultos por aqueles que procuravam exaltar-se acima de Deus. Através de um paciente e incansável trabalho, por vezes nas profundas e escuras cavernas da terra, à luz de archotes, as Escrituras Sagradas eram copiadas versículo por versículo, capítulo por capítulo. Assim a obra prosseguia, resplandecendo como o ouro puro, a vontade revelada de Deus. Só os que estavam empenhados neste trabalho poderiam compreender quanto mais brilhante, clara e poderosa ela era, em consequência das provações que passavam, pelo amor que lhes tinham. Anjos celestiais envolviam os fiéis obreiros. Satanás tinha incitado sacerdotes e bispos a enterrarem a palavra da verdade sob a escória do erro, heresia e superstição, mas de modo extremamente maravilhoso ela foi conservada incontaminada através de todos os séculos de trevas. Não trazia a marca do homem, mas a impressão divina. Os homens têm-se demonstrado incansáveis nos seus esforços para obscurecer o claro e simples sentido das Escrituras e fazer com que elas contradigam o seu próprio testemunho. Porém, tal como a arca sobre as profundas e encapeladas águas, a palavra de Deus vence as tempestades que ameaçam destruí-la. Assim como a mina tem ricos veios de ouro e prata ocultos debaixo da superfície, de maneira que todos os que desejam descobrir os preciosos depósitos devem cavar. Assim as Sagradas Escrituras têm tesouros de verdade, que são revelados unicamente ao pesquisador diligente, humilde e devoto. Deus destinou a Bíblia para ser um compêndio para toda a humanidade, na infância, juventude e idade adulta, devendo ser estudada através de todos os tempos. Deu a sua palavra aos homens como uma revelação de si mesmo. Cada nova verdade que se encontra é uma nova revelação do caráter do seu autor
O estudo das Escrituras é o meio divinamente preparado para levar o homem a uma comunhão mais íntima com o seu Criador e dar-lhe um conhecimento mais claro de sua vontade. É o meio de comunicação entre Deus e o homem. Embora os valdenses considerassem o temor do Senhor como o princípio da sabedoria, não eram cegos para a importância de um contacto com o mundo, um conhecimento dos homens e da vida ativa, para expandirem o espírito e avivar a compreensão do mundo que os rodeava, das suas escolas nas montanhas. Alguns dos jovens foram enviados para instituições de ensino em cidades da França ou Itália, onde havia um campo mais vasto para o estudo, o pensamento e a observação do que nos Alpes, onde tinham nascido os jovens assim enviados, estavam expostos à tentação, testemunhavam um vício, defrontavam-se com os astuciosos agentes de Satanás que lhes queriam impor as mais subtis heresias e os mais perigosos enganos, mas a educação que receberam desde a infância era capaz de os preparar para tudo isto. Na escola para onde iam não deveriam fazer confidências a quem quer que fosse. A sua roupa era preparada de maneira a poder esconder o seu máximo tesouro. Os preciosos manuscritos das Escrituras levavam consigo estes manuscritos, que eram fruto de meses e anos de trabalho.